O que é filosofia e por que ela importa para você? Você já se perguntou por que pensamos do jeito que pensamos? Imagine viver num mundo onde tudo era explicado por histórias de deuses. O trovão vinha da raiva de Zeus, as estações mudavam porque Perséfone descia ao submundo, e a justiça? Um capricho divino. Agora imagine que, em meio a tudo isso, um grupo ousado decidiu perguntar: e se não for bem assim? Foi nesse momento, há mais de 2600 anos, que algo revolucionário aconteceu. Na Grécia Antiga nasceu um novo tipo de pensamento. Uma ideia perigosa, transformadora, quase subversiva: usar a razão para entender o mundo. Sim, foi ali que começou a filosofia, a mais profunda rebelião intelectual da história. Não estamos falando de homens barbudos sentados em silêncio com um pergaminho. Estamos falando de mentes inquietas, que enfrentaram a tradição, desafiaram os deuses, superaram os mitos e criaram algo completamente novo: a vontade de saber, de entender, de questionar tudo. Prepare-se para entender como a poesia preparou o caminho para a ciência. Para descobrir por que os gregos deixaram de temer os deuses para começar a entender o mundo. Para ver a política, a religião, a arte e até o luto como parte da construção de uma nova forma de pensar. A seguir terás um mapa das raízes profundas da nossa mente moderna. É sobre como a curiosidade venceu o medo. É sobre como o pensamento venceu o mito. É sobre como a razão nasceu e ainda vive em você. Agora respire fundo. Abra a mente. E entre em uma nova era. Porque é isso que os primeiros filósofos fizeram. E agora é a sua vez. A filosofia nasceu na Grécia Antiga 600 anos antes de Cristo como uma forma singular e revolucionária de pensar o mundo e a existência humana. Diferente de uma simples aceitação passiva das tradições ou do costume, o impulso filosófico partiu da inquietação. A inquietação significa que os gregos começaram a se perguntar sobre as coisas que antes eram simplesmente aceitas. Ao invés de seguir as crenças por tradição, eles queriam entender as razões por trás de tudo. Por que nascemos? Por que morremos? O que é o universo? Os primeiros filósofos não estavam satisfeitos com as respostas prontas. Queriam saber mais, aprofundar, compreender. Por isso passaram a perguntar, investigar, duvidar e argumentar. Eles não aceitavam porque sim como resposta. Tinham sede de conhecimento, queriam chegar às causas verdadeiras das coisas. Eram como crianças curiosas, só que com métodos mais rigorosos e perguntas mais profundas. Assim a filosofia surgiu como uma atitude ativa diante da realidade, como o desejo de ir além do óbvio para alcançar o sentido mais profundo das coisas. Essa mudança foi tão marcante que transformou para sempre a maneira como o pensamento ocidental se desenvolveria. Filosofar é deixar de viver no piloto automático. É começar a olhar para o mundo com olhos atentos e buscar sentido em tudo, desde os movimentos do céu até os conflitos dentro de nós mesmos. Isso mudou a forma como passamos a pensar em ciência, política, arte e moral. Pela primeira vez, o ser humano usava a razão para interrogar o mundo de forma sistemática. Não bastava mais apenas saber que as estações mudavam ou que o trovão acontecia, era preciso perguntar o porquê disso, buscar causas, princípios, leis que explicassem o funcionamento da natureza e da vida. Antes, as explicações vinham de mitos e lendas. Com a filosofia, os gregos começaram a usar o raciocínio para investigar o mundo de maneira organizada. Surgiu aí o começo da ciência, da lógica e da análise crítica. Nesse sentido, a filosofia é uma jornada de descoberta, um exercício constante da razão que nos convida a enxergar com mais clareza o que está ao nosso redor e dentro de nós. É importante entender que essa atitude filosófica não surgiu do nada. Filosofar é como abrir os olhos depois de uma noite escura. Com o tempo, os gregos foram construindo uma cultura que favorecia esse despertar, valorizando a palavra, o diálogo, a imaginação e a reflexão. Ela foi sendo lentamente construída por diferentes aspectos da cultura grega. Um dos principais pilares foi a arte, em especial a poesia. A arte, especialmente a poesia, ajudava os gregos a pensar sobre a vida, o destino e as emoções humanas. Era um treino sensível para as grandes questões que mais tarde a filosofia abordaria de forma racional. Os grandes poetas, como Homero, que viveu 800 anos antes de Cristo, não apenas contavam histórias de heróis e deuses. Eles organizavam o pensamento grego, transmitiam valores, levantavam questões sobre a condição humana. Seus poemas, como a Ilíada e a Odisseia, apesar de míticos, já revelavam uma tentativa de compreender o comportamento humano, os dilemas morais e o papel do destino.
As histórias de Homero funcionavam como espelhos para o povo grego refletir sobre quem eles eram, o que valorizavam e como lidavam com a dor, o medo, o orgulho e a morte. Eram narrativas cheias de ensinamentos, não simples aventuras. Ao narrar conquistas e batalhas, Homero também apresentava personagens que refletiam sobre suas escolhas, suas dores, seus deveres. Isso inspirava os ouvintes a pensar sobre si mesmos. Os heróis de Homero não eram apenas fortes, eles também eram humanos, cheios de dúvidas e sentimentos. Isso ajudava o público a se identificar e a refletir sobre sua própria vida. É nessa busca por sentido, ainda que feita poeticamente, que percebemos o nascimento de uma atitude filosófica. Um exemplo simbólico está no escudo de Aquiles, descrito em detalhes por Homero. Esse escudo não era só uma arma de guerra, mas uma imagem do universo inteiro. Nele havia cenas da vida em sociedade, da natureza e do conflito humano, mostrando como tudo está conectado e merece ser compreendido. Nele estava representado todo o universo: guerras, festas, colheitas, a vida humana em sua totalidade. Já naquela época, a ideia de compreender o todo era algo central. Entender o todo significa buscar uma visão ampla e profunda da realidade, não apenas olhar pedaços separados. Essa foi uma das grandes marcas da filosofia desde o começo. A filosofia herdaria esse impulso e tentaria responder de forma racional à grande pergunta: qual é o lugar do ser humano no universo? Outro elemento decisivo para o surgimento da filosofia foi a religião, mas não no sentido de um conjunto rígido de dogmas. Os gregos não separavam totalmente o sagrado do cotidiano. A religião, para eles, estava em toda parte e ajudava a pensar sobre o que é justo, nobre e natural. Isso preparou o terreno para perguntas filosóficas sobre o bem, o mal e o destino. A religiosidade grega era muito diversa e aberta, marcada por múltiplos deuses que personificavam aspectos da vida e da natureza. Os deuses da religião pública, como Zeus, Atena ou Apolo, representavam ideias como justiça, inteligência e harmonia. Cada deus representava algo importante na vida humana, como a coragem, a sabedoria ou a beleza. Essa forma simbólica de pensar inspirava reflexões filosóficas sobre os valores humanos. Essa forma de religiosidade, conhecida como naturalista, colocava o ser humano em contato direto com a natureza e valorizava seguir a própria essência, sem impor grandes rupturas entre o humano e o divino. No entanto, surgiram também práticas religiosas mais profundas e introspectivas, como os chamados mistérios órficos. Essas práticas mais espirituais propunham uma busca interior, uma vida dedicada à purificação da alma. Isso fez com que os gregos começassem a refletir sobre o que existe dentro de cada pessoa. Esses rituais, ligados ao poeta mítico Orfeu e difundidos a partir de 600 anos antes de Cristo, desenvolveram a ideia de que o ser humano possuía uma alma imortal, presa ao corpo, mas destinada a um ciclo de purificação. A alma passou a ser vista como algo que precisava ser cuidada, educada e transformada. Essa visão inspirou muitos pensadores a investigarem o sentido da vida e da morte. Nessas tradições, desenvolveu-se a ideia de que o ser humano possuía uma alma imortal presa ao corpo, mas destinada a um ciclo de purificação. Essa visão dualista, corpo e alma em tensão, influenciaria fortemente o pensamento de filósofos como Pitágoras, Heráclito, Empédocles e, mais tarde, Platão. A separação entre corpo e alma levou os filósofos a se perguntarem o que realmente somos: matéria ou espírito? Essa pergunta central abriria espaço para grandes reflexões sobre identidade, consciência e verdade. A crença na reencarnação, no castigo e na recompensa após a morte, convidava o homem a pensar sobre sua conduta e seu destino. Introduzia temas como ética, transcendência e autoconhecimento no coração da filosofia. Filosofar passou a significar também cuidar de si, melhorar-se, buscar uma vida mais justa e consciente. O conhecimento deixava de ser só teórico e passava a ter um impacto direto na forma de viver. Um fator igualmente essencial para o florescimento da filosofia foi o ambiente político das cidades gregas, sobretudo Atenas. Atenas foi um lugar muito especial porque lá as pessoas tinham liberdade para falar, pensar e participar das decisões da cidade. Esse ambiente estimulava o pensamento crítico e o surgimento de novas ideias. A partir do século V a.C., Atenas viveu seu auge democrático, conhecido como a Época de Péricles, em que o debate público, a liberdade de expressão e a participação cívica estavam no centro da vida social. Nesse período, os cidadãos eram incentivados a discutir e votar em questões importantes. Isso exigia que eles argumentassem, pensassem e coexistissem com opiniões diferentes. Tudo isso são atitudes filosóficas em prática.
A democracia incentivava o debate público, a argumentação e o confronto de ideias. Quando todos podiam falar, divergir e apresentar razões, o pensamento se tornava mais afiado. O costume de conversar com respeito pelas ideias dos outros ajudou a filosofia a crescer como um diálogo constante. Os cidadãos eram convidados a participar das decisões coletivas, o que exigia reflexão, persuasão e pensamento crítico. Era comum que os homens se reunissem na ágora, a praça pública, para discutir leis, justiça, educação e política. Essas conversas públicas eram como grandes salas de aula a céu aberto. As pessoas aprendiam ouvindo, perguntando e se posicionando, e isso formava uma sociedade mais consciente e preparada para pensar por conta própria. Nesse contexto vibrante, o hábito de dialogar se tornava parte da vida cotidiana. E onde há diálogo genuíno, nasce também a filosofia. Quando conversamos de verdade, ouvimos com atenção e respondemos com sentido, estamos praticando algo muito próximo do que os primeiros filósofos faziam. Por isso, o diálogo é a alma da filosofia. Imagine um jovem ateniense circulando entre mestres e oradores, ouvindo questões sobre a virtude, a coragem, o bem comum. Esse jovem, ao ser desafiado a pensar por si mesmo, começa a desenvolver sua razão. A vivência diária entre ideias diferentes fazia com que os jovens aprendessem a raciocinar, a questionar e a formar suas próprias opiniões, um verdadeiro treino filosófico desde cedo. O exercício constante de perguntar e responder, de avaliar diferentes pontos de vista, de buscar fundamentos para cada afirmação, foi moldando uma forma nova de pensar, rigorosa, crítica e aberta. Sócrates, que viveu quase 500 anos antes de Cristo, um dos maiores filósofos da história, atuava exatamente nesse ambiente. Sócrates não dava respostas prontas, ele fazia perguntas que obrigavam as pessoas a refletirem profundamente. Seu método, chamado maiêutica, era como ajudar as ideias a nascerem dentro de cada um. Ele abordava pessoas nas ruas para fazer perguntas desconcertantes como: o que é a justiça? O que é a verdade? O que é uma vida boa? Mas afinal, o que é a filosofia? Essas perguntas podem parecer simples, mas são profundas. Elas não têm uma resposta fácil, e é justamente por isso que pensar sobre elas é tão importante. A filosofia começa aí, no desejo sincero de entender melhor a vida. Filosofia é acima de tudo a busca por compreender o mundo, a si mesmo e os outros, com profundidade e coerência. É o esforço contínuo de refletir sobre as grandes questões da existência. Filosofar é como acender uma lanterna em um quarto escuro. Não elimina todos os mistérios, mas ajuda a ver melhor. É o desejo de saber com sentido, não só acumular informações. É perguntar com sinceridade, duvidar com inteligência e construir respostas com base na razão. Filosofar é ir além do senso comum, é não se contentar com explicações fáceis, é procurar entender as causas, os princípios e os significados que sustentam tudo o que existe. O filósofo não é aquele que sabe tudo, mas o que não para de procurar respostas. Ele quer saber por que as coisas são como são, e quer saber se podem ser diferentes. Por isso a filosofia não é um saber morto, guardado em livros antigos. Ela continua viva em cada pessoa que se pergunta por que o céu é azul, o que é o amor, ou qual é o sentido de sua vida. Filosofia não é só história de gente que viveu há mais de 2000 anos. É algo que acontece hoje, agora, dentro de cada pessoa curiosa e sincera. Está presente na curiosidade de uma criança, na indignação de um jovem diante da injustiça, na reflexão silenciosa de alguém que ao fim do dia se questiona sobre as escolhas que fez. A filosofia acontece em qualquer lugar, numa sala de aula, numa conversa entre amigos, ou mesmo no silêncio de uma dúvida pessoal. Não é preciso ser filósofo de profissão para filosofar. Sempre que sentimos que algo precisa ser entendido com mais profundidade, estamos vivendo a filosofia. Ela está viva toda vez que buscamos entender algo com mais clareza, com mais verdade. Toda vez que nos recusamos a repetir ideias sem pensar, e procuramos argumentos, razões, evidências. Filosofar é ter coragem de pensar por si mesmo. É não aceitar algo só porque todo mundo diz. É querer compreender com os próprios olhos e o próprio coração. Toda vez que reconhecemos que não sabemos, e mesmo assim queremos saber. Nesse movimento, a filosofia nos ensina a pensar melhor, e pensando melhor, a viver melhor. A filosofia não garante respostas fáceis, mas nos dá ferramentas para viver com mais consciência, mais liberdade e mais verdade. Pensar bem é viver bem. Mais do que um acúmulo de teorias, a filosofia é um modo de ser. Ela convida a curiosidade, a escuta, a dúvida criativa. Ser filosófica é ser aberta ao mundo e às perguntas.
É viver com vontade de entender e com coragem de mudar de ideia quando for preciso. Ela nos treina para o diálogo, nos educa para a liberdade interior e nos fortalece para enfrentar as incertezas da vida com coragem e lucidez. Pensar filosoficamente é uma forma de se tornar mais humano, mais consciente, mais inteiro. A filosofia não resolve todos os problemas da vida, mas nos prepara melhor para enfrentá-los com inteligência e equilíbrio. Ela nos ajuda a viver com mais sentido. Ao olharmos para os antigos gregos, percebemos que a filosofia nasceu da inquietação, da coragem de questionar e da sede de sentido. E essa jornada não terminou. Eles nos deixaram um legado poderoso, o hábito de perguntar. E esse hábito continua vivo cada vez que alguém decide pensar com profundidade sobre sua existência. Ela continua em cada um de nós, sempre que nos perguntamos, com honestidade e abertura, por quê? É aí que começa a filosofia, e é aí que começa uma nova maneira de viver. Quando perguntamos com o coração aberto, damos o primeiro passo. E esse passo nos leva por um caminho que não termina, o caminho do pensamento livre e do autoconhecimento. Por isso, se há algo que você deve levar deste mergulho na história da filosofia, é isto: filosofar é um chamado. Um chamado que não exige diplomas nem certezas, só coragem. Coragem para pensar por si, para duvidar do que parece óbvio, para olhar o mundo com olhos renovados e perguntar sem medo: e se for diferente? A filosofia importa porque ela te devolve a autoria da própria vida. Ela rompe as correntes do pensamento automático e te convida a escolher com consciência o que pensar, o que valorizar, o que ser. Em tempos de excesso de informação e escassez de reflexão, filosofar é um ato de resistência. É um gesto de lucidez. Um sopro de liberdade. E isso começa agora. Com você. Porque a filosofia não é apenas uma herança antiga. É uma possibilidade presente. E ela está à sua espera, no mais simples e corajoso dos gestos. Perguntar com profundidade, ouvir com atenção, viver com sentido. Então siga. Pense. Questione. E descubra a cada passo que a filosofia não é sobre respostas prontas. É sobre viver com mais verdade.